Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e mais uma questãozinha do Enem para vocês desmontarem a física de calorimetria, tá? Então vem comigo, leia comigo o que ela está dizendo. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento, né? Então, questãozinha de calorimetria sempre está presente nas edições do Enem. Então vamos ler agora na ordem direta. Olha só, em uma aula experimental de calorimetria, um professor queimou 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água, tá? Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, com base da tabela nutricional, que está lá embaixo, né? A medida da água após a queima total do combustível, ele concluiu que 50% disponível dessa queima foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama e graus Celsius e a sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Certo, galera? Então, como eu disse, sempre começa lendo pelo final da questão. O que você tem que cuidar nesse detalhe de prova, tá? É uma questão que ele vinculou o dia a dia aquelas tabelas nutricionais que estão atrás dos alimentos, né? Só que a gente vai usar a queima dessa castanha, ok? Só que não vai ser 100% da energia da queima que eu consigo fazer variar a temperatura da água, é apenas 50%. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é quanto de energia eu tenho para fazer a água variar de temperatura. E lembra, se variou de temperatura, a gente vai meter o que macete, tá? Então olha só o que ele está dizendo. Eu vou para a tabela, tá? Ele falou que duas castanhas, tá? Duas castanhas, que são 10 gramas, tem um valor energético de 70 quilocalorias. Então vamos começar a nossa questão, a gente quer saber a variação de temperatura, com uma boa e velha regra de 3, tá? Uma boa e velha regra de 3. O que ele disse? Olha só, ele disse que se eu tiver 10 gramas de castanha, eu tenho um valor energético, tá, pessoal, de 70 quilocalorias. Concorda? 70 quilocalorias. Só que eu vou queimar uma castanha e essa energia eu vou aquecer os 350 gramas de água. Só que eu não tenho 10. Só que eu não tenho 10 gramas de castanha. Eu tenho ali, ó, uma professora queimou 2,5. Então, ó, 2,5 gramas vai me liberar uma energia E, tá? Lembrando que não será 100% da energia que será aproveitada, só 50%, tá, galera? Então vamos montar a regra de 3, né? Então vai ficar 10 dividido por 2,5, 70 quilocalorias, depois eu vejo se eu tenho que levar o prefixo ou não, né? E aí o que vai acontecer? Essa energia vai ser igual a 70 vezes 2,5 dividido por 10, né? Porque o 10 vai vir para baixo. Ó, então o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 vezes 7, que é 14, mais a metade de 7, tá? Então vai ser 14 mais 3,5. Então vai ser, ó, 14, que eu fiz uma distributiva, né? Mais 3,5. É óbvio, né, que cada um faz da maneira que se acha mais à vontade, né? Então, quilocalorias. Fechou. Então essa é a energia que esses 2,5 gramas de castanha me liberam, tá? Só que essa energia eu não consigo aproveitar 100% dela, é apenas 50%. Então, ó, vamos fazer uma divisão aqui pra gente e vamos registrar isso. Óbvio que na hora da prova, né, pessoal, a gente não ficaria escrevendo desse jeito que eu tô fazendo, tá, galera? Mas eu tô fazendo para ficar mais claro mesmo. Então, saber isso, né? Vamos descobrir quanto que de fato virou calor, né, galera? Então, é 50% disso, né? Então é só multiplicar por 0,5, ok? E aqui vai dar igual a 17,50. Então, esta quantidade de calor vai ser igual a 8,75 quilocalorias ali, se eu não me engano. Isso, quilocalorias, tá aqui do lado. Fechou, tá, vamos interpretar e vamos ter bastante calma. É como se a questão começasse agora.
Sério, professor? Isso. É como se a questão começasse agora. Então, olha só, o que está acontecendo agora, tá, gente? Isso é o que foi, prestem bastante atenção, foi fornecido a água. Foi fornecido a água. De fato, foi fornecido a água, porque o resto não foi, tá? Aí o que a gente consegue ver? A gente tem agora 350 gramas de água. Então é tipo assim, ó, a gente tem uma massa de água, aqui ó, nós temos uma massa de água que é 350 gramas, tá, galera? E ela tá a uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí, ó, essa água vai receber isso aqui de energia e ela vai chegar numa temperatura final, que eu não sei quanto que é, tá? Eu não sei quanto que é, eu quero saber. Só que como é um calor para variar a temperatura, a gente vai cair no Q macete, inclusive ele deu o calor específico, né? Então a equação que a gente vai usar agora será o famoso Q macete, ó. Então Q macete, tá? E aí eu vou descobrir a variação de temperatura que ele teve. Bom, beleza, o que vai acontecer agora, galera? O que vai acontecer agora? Agora a gente tem que pensar o seguinte, o calor específico ele me deu, é só eu cuidar das unidades. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar essa regra de 3 aqui, que eu acho que todo mundo entendeu, né, que é essa relação que eu fiz, e eu vou usar o Q macete com esses valores que eu tenho. Só que agora a gente tem que ter um grande detalhe. Qual é o detalhe? O calor específico, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, que eu já vou apagar ele. O calor específico que ele me deu foi igual a 1 caloria por grama e grau Celsius, certo? Então o que eu tenho que notar? Eu tenho que notar que aqui está em caloria e aqui está em quilocaloria. Então eu tenho que fazer uma conversão. Isso aqui é 10 na 3, concorda? Para bater as unidades. Então é importante que vocês vejam isso. Para bater as unidades eu preciso fazer isso, tá? Então vamos usar o Q macete e descobrir quanto que foi a variação de temperatura. Ó. Então, Q macete, né, pessoal? Então olha só, a quantidade de calor que ele disse vai ser igual a 8,75 vezes 10 na 3, não esquece, vezes 10 na 3. A massa de água são 350 gramas de água, né? Então, ó, 350 gramas de água. E o calor específico, para nossa sorte, está nas unidades corretas, estão nas unidades corretas, que vai ser 1, e a gente vai descobrir o ΔT, a variação de temperatura, né? Então vamos ver como é que fica isso. Então, ó, tem que fazer a vírgula andar 3 casas, 1, 2, 3, dividido por 350. Esse vai ser o valor do ΔT, tá, gente? O que a gente tem que ver agora? Essa variação de temperatura, a gente vai ter que pegar agora e dividir 875 por 35. Tá, galera? Isso é bem importante para a gente entender. Mas o que você tem que cuidar, até vou sair da frente para vocês darem uma olhada, o que vocês devem cuidar é o seguinte, ó, galera, que aquele ΔT que eu vou chegar, ele vai ser a variação de temperatura e não necessariamente, tá, a temperatura final. Então isso é um detalhe que vocês devem cuidar. Esse é um detalhe muito importante que vocês devem cuidar. Porque esse ΔT, ele é a variação de temperatura e não a temperatura final. Se eu terminar isso, se eu fizer essa divisão, essa variação de temperatura vai dar 25 graus Celsius. Então o que significa dizer? Ó, presta atenção. Significa dizer que o recipiente, olha aqui, ó, o recipiente antes ele estava 20 graus Celsius e agora ele está a mais 25 graus Celsius. Então a temperatura final dele será 45 graus Celsius. E é isso que a questão nos pede. Então é essa pergunta que a questão nos pede. Então isso é fundamental para o nosso estudo. E aí, pessoal, isso nos deixa na alternativa C. Questãozinha trabalhosa, claro, né? Eu faço ela devagar para a gente conseguir estudar junto. Certo, pessoal? Então tá, mais uma que o Gia Pegoraro te ajudou. Bons estudos, que a física esteja
com vocês.